Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto de louvor ao nosso Deus com uma oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos. Muito obrigado por aqui estarmos para te louvar, para louvar o teu nome. Senhor, eu peço, abençoa esse culto que é em teu louvor, abençoa as palavras que o mensageiro vai falar, porque vai direto aos nossos corações, para que sejamos abençoados. Abençoa a todos que vieram, os que não vieram, Senhor, abençoa-os também, tira-os das doenças, das aflições, para que eles possam vir no próximo domingo. Amém. Ou na próxima quarta-feira, que é o culto de oração. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, e ao Espírito Santo eu peço orientação para que eu enfrente o pecado. Eu peço que não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu peço em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura hoje é uma leitura muito impactante. Quem escolheu essa leitura foi muito feliz. Nós vamos ler de João 3, 1 a 5. É a conversa de Jesus com Nicodemos. É um dos textos mais importantes da Bíblia, porque fala de nascer de novo, né? Nicodemos era um homem importante, mestre da lei, respeitado, religioso, mas Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, isso não basta, você precisa nascer de novo. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Jesus respondeu: não é da carne, é do Espírito. Nascer de novo é entregar a vida para Jesus e dizer: Senhor, entra e faz tudo de novo em mim. Vamos repetir? Senhor, entra e faz tudo de novo em mim. Amém. Vamos para a leitura? Depois nós vamos para o hino. Eu troquei porque o hino ele é junto com o texto. É outro que. Irmão Lindal. Não, vamos para a leitura. Eu quero. Desculpa, eu estou todo. Desculpa. Eu queria fazer também, são apenas 5 versículos. Vamos ler todo mundo junto? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Agora que é a hora que eu vou chamar o irmão Lindal. Agora que é a hora, o hino, irmão. O hino 201, o novo nascimento.
gratos por mais um dia que o Senhor nos abençoou e está nos abençoando neste culto. Queremos invocar a Tua presença, sendo preciosa e de maneira incomparável. A Tua presença é gloriosa, segura e a Tua palavra não volta vazia. Abençoa os Teus servos e leões que vieram trazer um desafio para a nossa igreja. Amém. Usa eles para a glória do Teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar o irmão Agenor para reger mais um hino para nós, para louvar a Deus com mais um hino. É o 188, o Evangelho.
Irmã Sônia, por favor. Graça e paz, irmãos. Maravilhoso estar na casa do Senhor, né? E agora temos esse momento para nós conhecermos os nossos visitantes. Nós temos aqui a irmã Júlia, Jorge, um Abner e irmão Walter. Todos são do grupo dos Gideões, né? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. É uma alegria muito grande recebê-los aqui na casa do Senhor. Que Deus abençoe grandemente cada um de vós. Deus abençoe. Devia vir mais vezes, né? Uma vez só por ano é pouco. Agora eu vou passar a palavra para o irmão Abner, para a sua mensagem. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado, né, de estar aqui pelo menos uma vez por ano, nessa preciosa igreja, que tem orado e tem cooperado tanto pelo Ministério Gideon. Vocês são os parceiros que nós temos e eu gostaria de agradecer a Deus por isso. Agora eu vou apresentar para vocês o Jorge, que é o presidente do campo aqui de Paulínia. Nós, em relação ao ministério, nós dividimos por cidades. Então, aqui em Paulínia, nós temos Paulínia, Jaguariúna, Cosmópolis, Olambra, né? Então, são algumas cidades que o campo aqui de Paulínia é responsável. Então, eu vou passar para o Jorge, que logo em seguida ele vai apresentar aquele que vai falar hoje sobre os Gideões. E depois eu retorno para poder pregar a palavra de Deus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Meu nome é Jorge Costa, como Gideões desde 2019. Eu tive o privilégio de apresentar o ano passado, trazer a mensagem dos Gideões para vocês. Assim como o irmão Abner disse, a gente é muito grato pela vida de cada um aqui, de vocês que são parceiros nossos, tá? Hoje, quem vai ter o privilégio de trazer a mensagem dos Gideões é o irmão Walter Lima, daqui do campo de Paulínia. Pode vir, Walter. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Onde é que nós estaríamos agora, nessa noite, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, usando alguém, quer seja o pai, a mãe, ou alguém que Deus tem usado que nos trouxe para essa graça. Ainda agora à tarde, num dado momento, eu abri um site de notícias e vi lá que tinham erguido uma estátua de 11 metros em homenagem ao demônio. Meu Deus, como o mundo está em trevas, como temos tido um desafio enorme. Mas o nosso Deus é soberano, é maior do que tudo, nos guia, nos conduz. E eu abri esse parênteses para falar disso, mas eu estava aqui pensando onde que nós estaríamos. E conta o Billy Graham, uma das histórias dele, uma das passagens da vida dele, aquele tempo em que as pessoas viajavam muito de trem.
numa jornada de costa a costa nos Estados Unidos, uma viagem muito longa, chamou a atenção dos passageiros um garotinho que estava viajando sozinho. E os passageiros tiveram uma certa compaixão dele, acompanhando. Num dado momento, a senhora foi até o garoto e falou: você não está cansado? Com medo? Eu estou um pouquinho cansado, mas o meu pai está me aguardando logo ali em Los Angeles. Então, assim é a nossa vida, que encontramos essa graça e misericórdia de Deus. O nosso Pai, que está conosco aqui agora, e também está nos aguardando logo ali, quando terminar a nossa jornada aqui. Que bênção que é ter essa graça, essa misericórdia de Deus, não é verdade? Então, nós estamos aqui nessa noite longe. O senhor pode avançar mais um slide? Nós estamos aqui para fazer uma breve apresentação de quem nós somos, o que fazemos, o nosso relacionamento com a igreja. Quero trazer também o testemunho que nós temos, do nosso ministério. E um versículo que é um guia muito forte no nosso ministério é Isaías 55, 11, que diz que a palavra de Deus é como a chuva. Ela vem, molha a terra, logo depois, ela não vem vazia, ela retorna. E assim tem sido a palavra de Deus ao longo desses milênios, a todo momento, produzindo frutos. Pode avançar, irmão Reginaldo. Então, o Ministério dos Gideões, ele é um ministério de homens de negócios, profissionais liberais, homens que ocupam posição de liderança e querem, podem, procuram dedicar uma parte do seu tempo, dos seus recursos, como tem sido o nosso caso, e buscando tantos outros irmãos, igrejas afora por esse Brasil, para se integrar ao nosso ministério, como é o caso aqui nessa noite. É um ministério que está em mais de 190 países. Nós temos distribuído Bíblias nos hospitais, no presídio, nas escolas. No Brasil já são em torno de 5 milhões de exemplares por ano, e no mundo já distribuímos em torno de 2 bilhões de escrituras. Conforme o país, há países em que a Bíblia é completa. No nosso país, que ainda é o ministério de um país que não é pobre como os países africanos, mas não é rico como as grandes nações, nós temos aqui a nossa Bíblia, são os Evangelhos, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O nosso ministério ainda é, em parte, suportado pelos irmãos americanos, porque as nossas contribuições das igrejas e o nosso orçamento ainda não é suficiente para suportar todo o orçamento. Mas é uma obra maravilhosa que tem impactado e transformado vida, como nós vamos ver nos próximos minutos, e muito por todo o planeta Terra, graças a Deus. Então, pode avançar, irmão Reginaldo. Então, essa é a nossa missão, levar as pessoas a conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. E lá em um outro verso que determina isso, é uma ordem do Senhor Jesus, é o chamado ID, por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Pode avançar, irmão. Então, aqui algumas imagens ilustrando o nosso trabalho. No caso aí, essa imagem são distribuições das escolas. Pode avançar, irmão. Os presídios, é muito... Olhando agora à tarde, vendo-se a cada igreja que a gente vai, a gente seleciona um vídeo, para trazer e compartilhar com os irmãos o testemunho. E a cada é
é difícil escolher um vídeo, porque um é mais belo e mais impactante que o outro. Eu estava vendo lá um vídeo de presídio, por exemplo. Temendo que aquele já passou aqui, eu vou passar um outro hoje à noite, mas aquele, sempre que eu vejo aquele, também me impacta. É uma história onde o irmão, vocês já viram, o rapaz falou, não, me dá aí essa folhinha super fina, é ótima para fazer um cigarrinho daquela erva, né? E o rapaz falou, não, imagina, você vai rasgar a palavra de Deus, nem pensar. Não, mas me dá, eu quero, eu preciso e tal. Ele foi usado por Deus, ele teve uma luz naquele momento e falou, tá bom, você vai fazer um cigarro? Então a cada folha que você fumar, você tem que ler. E ele leu Mateus, fumou todas as folhas de Mateus. Ele leu Marcos, fumou todas as folhas de Marcos. Ele foi Lucas, quando ele começou João, ele foi atingido com um raio e se converteu na prisão, o preso se convertendo ali numa situação dessa de droga. Então é impressionante. Pode avançar, irmão. Nos hotéis, né? Hotéis, esses transatlânticos, cruzeiros que o pessoal faz, cruzeiros por aí, que são nada mais são do que hotéis flutuantes, né, pelo mar. Hotel transatlântico são. O inimigo tem usado muitos desses locais como ferramenta de suicídio. A pessoa vai e fica no hotel com ato de suicídio. Quantas pessoas têm sido salvas por um Novo Testamento que está ali na escrivaninha, no criado mundo do hotel, ele abre do nada, começa a ler e Deus toca o coração dele. Os hospitais, que a Júlia, a minha esposa, não pôde vir, nós temos uma situação em casa que a gente está aqui conosco essa noite. Ela tem distribuído, normalmente os hospitais, clínicas, as esposas têm estado mais ativas nos hospitais, é um trabalho que é feito bastante por elas, e também as histórias são inúmeras. Próximo, nas Forças Armadas também, e acredito que o próximo é o vídeo, né, Reginaldo? Não, o evangelismo pessoal além do, que é o seguinte, o ministério, ele tem a produção dos Novo Testamento para distribuição na igreja, no hospital. No caso do hospital, eles são branquinhos. As Forças Armadas tem aquele que parece uma farda de um militar, é meio camuflado. Aí, para cada situação, nos hospitais é a capa branca. E esse aqui é o chamado evangelismo pessoal. São os Novos Testamentos que aí nós, cada um de nós, sempre adquirimos pessoalmente para andar. Eu ando sempre com algumas dezenas do carro, viajo bastante para Goiás com frequência, né? No caso aqui a gente tem empresário, eu sou engenheiro, trabalho em Goiás, volto o tempo todo, e as situações que a gente passa, encontra e vive na estrada, sempre dá para falar um bom tempo sobre. Então estamos sempre distribuindo esses Novos Testamentos. Próximo, irmão. Eu achei interessante colocar esse slide aqui, porque já me fizeram essa pergunta, salvo engano, meu pai fez, foi meu irmão, e eu já vi numa igreja também. Alguém falou, mas o Gideão, ele vai até a igreja, pede uma contribuição para manter o ministério, de certa forma ele não compete com a igreja, com o recurso escasso, de maneira nenhuma, irmão. Nós somos parceiros, como bem disse aqui o Abner, porque vocês podem, nós pedimos que orem por nós, se puderem, é bem-vindo, Deus tocar no coração, uma contribuição também, e também nós podemos encontrar aqui irmãos valorosos para se integrar ao nosso ministério e fazer parte dessa coisa maravilhosa que é levar pessoas a Cristo. Então é um ciclo virtuoso, não é mistura, é virtuoso, ele se retroalimenta. Nós, por intermédio de Jesus, atingimos os corações, as pessoas se convertem, vão para uma igreja e a gente cresce como corpo de Cristo nesse mundo que está precisando tanto, né? E só Ele pode abrir os nossos olhos. Lá no Salmo 118,
Ele fala, Senhor, abre os meus olhos para que eles possam contemplar as maravilhas da tua lei. É isso. Quanta gente cega, né? Paulo falou que o Deus desse século cegou as pessoas. Quanta gente cega, celebrando uma estátua, como disse minutos atrás. Meu Deus. Próximo, Reginaldo. Então, eu acabei me adiantando aqui a contribuição, indicação de membros, sobretudo orar por nós, porque a todo momento é como se o inimigo está jogando cascas de banana para que você não consiga avançar nessa obra. Até mesmo num dia que você tem um agendamento para vir até a igreja, pequenas coisas parecem que estão tentando te impedir de ir ali levar uma mensagem, falar sobre esse ministério maravilhoso. Então, o nosso chamado é junte-se a nós, contribua, ore e vai ser muito importante, é muito bem-vindo. Próximo, Reginaldo. Então, eu acabei falando aqui atropelando aqui a minha queria colocar o vídeo agora, Reginaldo. Você pode colocar para a gente? Bem pobre. Nós éramos os mais pobres dos pobres que vocês possam imaginar. Era meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão e eu. Nós éramos 3 crianças. Por conta da bebida alcoólica, o meu pai se tornou um homem violento. Ele passou a agredir a minha mãe com frequência. E por conta da violência do meu pai, a minha mãe tomou a decisão de fugir da presença dele. Um dia, ela pegou as 3 crianças e fugiu para uma cidade grande. Essa mulher de roça chega na cidade grande. E o único lugar que ela conseguiu para a gente morar foi um quartinho de porão. Era um cômodo só. Aquele cômodo era a sala, era a quarto e era a cozinha para nós. O único trabalho que a minha mãe conseguiu foi lavar roupas e passar. E todos os dias ela saía de manhã para a lida. E ela voltava à tardezinha com o dinheirinho da diária para comprar comida para nós. Todos os dias. Até que um dia, a minha mãe começou a sentir fortes dores abdominais. As dores foram aumentando, ela tomou algum chá, algum medicamento, mas nada trouxe alívio. Até que chegou um momento que ela procurou um hospital. Ela ficou internada, eu não sei se 3 ou 4 dias. Depois de 3 ou 4 dias, a ambulância chegou em casa trazendo a minha mãe desenganada pela medicina. A medicina da época não sabia o que era. Depois nós ficamos sabendo que era câncer, porque os médicos naquela época não sabiam muita coisa sobre o câncer. E então, a minha mãe, enquanto estava no leito ali, naquele quartinho do porão, a sombra da morte estava sobre ela. A minha irmã, 7 anos de idade, é que fazia comida para nós. E um dia, a minha irmã foi nas latas de mantimento. E o arroz havia acabado, o feijão acabou, a farinha acabou. Não tinha o que cozinhar para a gente comer. Mamãe está enferma, a sombra da morte está sobre ela. Nós éramos 3 crianças, nós não tínhamos noção do que estava acontecendo. Mas cada dia, a minha mãe morria um pouco mais. A minha irmã pegou na mãozinha do meu irmão e eles foram para as ruas procurar comida nos caixotes de lixo do supermercado. E todos os dias aquela história se repetia. Minha irmã pegava na mãozinha do meu irmão e ia procurar comida nos caixotes de lixo. Mas um dia aconteceu. A minha irmã trouxe em uma das mãos o Novo Testamento.
que é distribuído pelos gideões internacionais. E ela disse para minha mãe, ali no leito de morte, ela disse: mamãe, olha que livrinho bonitinho assim no lixo, o que será, mamãe? A minha irmã não sabia o que era, a minha mãe não sabia o que era, mas ela abriu aquele livrinho e começou a ler. Eu não sei onde ela leu, eu não sei se ela leu nos Salmos, nos Provérbios, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, no Apocalipse, eu não sei onde ela leu, mas uma coisa eu sei: quando a minha mãe começou a ler a palavra de Deus, naquele quartinho de porão, o poder de Deus entrou lá e curou a minha mãe. A minha mãe, que não andava há dias, ela se levantou e batia no seu abdômen e ela dizia: eu estou curada, Jesus me curou. E ela chorava muito. E filho, quando vê a mãe chorando, chora também. Ela tinha sua camisola, uma criança segurava de um lado, a outra do outro, ela chorava e a gente chorava também. E ali a minha mãe dobrou o seu joelho, o seu rosto banhado em lágrimas, sem que ninguém ensinasse, ela entregou a sua vida a Jesus. Hoje eu sou o presidente do Ministério Missão Mundial Certo, com mais de 60 igrejas fundadas pelo Brasil, milhares de almas alcançadas, e tudo começou com o Novo Testamento que foi encontrado na lata do lixo, do caixote de lixo do supermercado. Por isso eu louvo ao Eterno pelo ministério desses homens e dessas mulheres que são incansáveis semeadores da palavra de Deus e que estão colhendo resultados extraordinários até mesmo sem eles saberem. Milhares de almas alcançadas através do meu chamado, mas tudo começou, repito, com o Novo Testamento, a chave do caixote de lixo. Forte abraço, sucesso e 1 milhão de bênçãos a todos vocês. Amém. Glória a Deus. Não. Pode colocar naquele último, onde estava naquele slide, por favor? Então é isso, irmão. Investir na transformação de vidas, próximo. Talvez fique mais difícil. Quem tiver a facilidade, nesse caso, pode. Hoje a gente tem usado esse recurso, né, com a tecnologia. Às vezes a pessoa acha mais fácil abrir o celular e já apontar para esse símbolo quadrado lá, o chamado QR Code, e ele já vai direto para o campo dos Gideões, e você, caso queira, pode escolher um valor conforme tocar o seu coração e fazer uma contribuição. Pode avançar, ou se quiser no final, fala conosco, nós vamos estar no final do culto aqui, nós montamos um pequeno stand na saída, podemos também dar maiores esclarecimentos e conversar com os irmãos. Eu quero agradecer essa comunidade por nos acolher, por ser parceira, pela oportunidade que tem nos concedido ano após ano de estar aqui trazendo uma mensagem e compartilhar com os irmãos o que Deus tem feito através de nós. E convidar aqueles que Deus tocar o coração, se quiserem contribuir ou fazer parte do nosso ministério de alguma maneira, é sempre muito bem-vindo e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, irmãos. Uma boa noite. Vamos ficar de pé? Mateus, capítulo 6. Versículo 9. Mateus 6. Versículo 9 diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, nós chegamos à tua presença, agradecidos, Senhor, pela tua palavra que nos orienta, nos ensina, nos mostra como fazer a coisa certa. Nessa noite, nós vamos estar falando sobre a oração. E a oração conforme Cristo nos ensinou. É esta que tem poder, é esta que tem valor, é esta que transforma, é essa que alinha a nossa vontade com a vontade do Criador. E nós te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Primeiro, eu gostaria de comentar com os irmãos que antes de você conhecer a Jesus, você participava de alguma religião, ou você não participava de nenhuma religião, mas você tinha um momento seu que você conversava com Deus, da sua forma, da forma que você aprendeu, da forma que você foi ensinado pela religião anterior que você participava. Então, muitos espíritas vieram para o Evangelho e tinham uma visão diferente do que era a oração. Os católicos que chegam até o Evangelho também tinham uma prática diferente em relação à oração. Os muçulmanos, os budistas, uma série de pessoas que buscavam a Deus sinceramente e achavam que estavam se comunicando com o Criador. Muitas pessoas buscam a Deus, mas não são orientadas de que forma que elas precisam buscar a Deus. Quando nós encontramos Jesus, a Bíblia fala assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A Bíblia também diz que quando você encontra Jesus, você passou a ser filho de Deus, é uma nova vida, uma nova caminhada. E a Bíblia fala lá em João 12, mas a todos quantos o receberam, deu poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. 1 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, aquela pessoa que ainda não andava com Cristo e que o recebe como Salvador pessoal, a primeira coisa que ela tem que aprender é se comunicar com Jesus. É se comunicar com Deus Todo-Poderoso. Mas ela não foi ensinada ainda. E a Bíblia fala que quando a pessoa aceita Cristo, ela é como um bebê recém-nascido. Que ela lê a palavra de Deus como leite racional, para que com esse leite racional, que é a palavra de Deus, ela vai crescendo. Então hoje eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre orar a Deus. Como eu tenho que me aproximar a Deus para orar. O que Ele promete para mim em relação à oração? Será que tudo que eu peço Ele vai me dar? Será que tudo aquilo que eu necessito Ele vai me dar? Não podemos nos esquecer que Deus é soberano. Não podemos nos esquecer que Deus não é o gênio da lâmpada. A gente lembra, né, de alguns filmes que passaram no passado, e você tinha alguns gênios da lâmpada, que você chegava lá, aí dava uma limpadinha ali
não sei nem o nome daquele, como que é? Lâmpada, isso. Aí aparecia o gênio. Não, você pode fazer 3 pedidos que eu vou te atender conforme você quer. E a gente fica muito com essas coisas na nossa mente, pensando que Deus, Ele tem a obrigação de atender o que eu peço. Me chamou a atenção Edir Macedo, eu posso falar porque isso aí é público e está nas redes sociais. Ele chegou esses dias e falou o seguinte: você tem que vir para ofertar a Deus e você tem que dar tudo que você pode dar. E Deus se vê na obrigação de te atender. Uma heresia terrível. Deus não fica preso às nossas vontades, e Deus também, Ele não se sente que tem que nos dar as coisas porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então é falta de entendimento do que a Bíblia diz. Na oração do Pai Nosso, antes de ensinar essa oração para nós, o próprio Senhor Jesus fez questão de nos ensinar a orar. Porque Ele sabia que muita gente tem dúvida. Que muitos judeus agora, com a nova aliança, têm dúvida como deveria orar. As pessoas que estavam chegando até Ele tinham dúvida de como orar. Então o próprio Jesus, Ele diz: orem assim, mostrando que uma oração tem alguns critérios para que possa aprender para praticar na oração. Antes de Jesus ensinar o Pai Nosso, Ele deu algumas ideias que devem pontuar a nossa vida de oração. Primeiro, Ele fala: olha, vocês não podem ser que nem os hipócritas que oram nas sinagogas de pé para serem vistos pelos homens. Vocês não podem orar nas praças, no canto das praças, para serem vistos pelos homens. Você já viu algum irmão que quando começa a orar, ele vai lá em Abraão, ó Deus de Abraão, de Jacó, e aí ele começa a fazer. E isso muitas vezes faz com que a pessoa, ele está fazendo a oração, não pensando que está diante do Deus Altíssimo, mas porque tem pessoas que estão vendo ele orar. E eu não estou falando que são todos assim, porque Deus conhece o coração de cada um. Mas muitas vezes essas orações vistas por todos, só Deus sabe se é uma oração realmente sincera. Jesus falou também, além de não fazer que nem os fariseus, Ele falou: entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, e seu Deus, que está vendo em oculto, te recompensará. O que Jesus ensina para nós? Que nós devemos ter intimidade com Ele na oração. Qual o lugar mais íntimo que nós temos? É o nosso quarto. No nosso quarto é onde você tem a sua roupa, é onde você tem sua pasta de dente, aonde você tira a sua roupa, aonde você toma o seu banho. É o lugar mais íntimo que você tem na sua casa, é o seu quarto. E na realidade, ele está dizendo o seguinte: no seu quarto é um lugar importante para você orar. Interessante também
que apesar de Jesus falar que você tem que entrar no seu quarto, se fechar no seu aposento e conversar intimamente com o seu Deus, que conhece o seu coração, e também aqui em Mateus capítulo 6 fala que mesmo você orando, Deus sabe a sua necessidade e sabe o que você vai pedir antes de pedir em oração, porque Ele conhece o seu coração. Não existe nada coberto de nós em relação a Deus. Ele nos conhece na nossa intimidade. Mas é no seu quarto aonde você tem que ir e orar. Ele deu essa dica para nós. Mas o que me chama mais a atenção é que na oração do Pai Nosso, ele diz algo que é muito importante e que muitos de nós não prestamos atenção ou não queremos prestar atenção no que ele diz. Primeiro, a oração direcionada a Deus, o nosso Pai. E Jesus começa essa oração dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E agora o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, quando eu me aproximo de Deus, quando eu me ajoelho diante de Deus, quando eu oro a Deus, o que eu tenho que ter em mente é que a vontade para a minha vida, apesar de eu estar orando, é Ele que vai determinar a vontade dEle para mim. Quantos de vocês já oraram e muitas vezes não receberam? E vocês foram ver mais à frente, está vendo? Deus sabe as coisas, né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito isso, se aquilo tivesse acontecido, que situação que eu estaria vivendo agora? Então Deus é o que sabe todas as coisas. E que quando eu orar, o que eu tenho que ter em mente, como Ele é um Deus onisciente, sabe todas as coisas, eu tenho que orar sempre que essa oração tem que ser conforme a tua vontade e não a minha vontade. Vamos dar um exemplo disso? Jesus, Ele ensinou para nós isso aqui. Mas é interessante que lá em Lucas 22, 41 e 42, a Bíblia fala que Jesus foi orar. Aqui o trecho diz: Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, olha, Jesus chegando até Deus, Jesus orando a Deus, ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, olha, não se faça a minha vontade, sim a tua. Na oração ele ensinou que a vontade de Deus é a que tem que permanecer. Aqui, quando ele está diante da sua morte, você imagina, Jesus sabia que ele ia ser crucificado, que ele teria uma morte terrível naquela cruz, mas mesmo diante daquilo que ele sabia que ia acontecer na vida dele, ele não pede para fazer a vontade dele. Ele pede para que seja feita a vontade de Deus. Um exemplo claro de alguém submisso à vontade de Deus. E vocês já imaginaram a angústia que é? Ele veio como um homem e você está naquele jardim e você sabe que daqui a pouco vão te pegar, vão te levar, e você vai sofrer amargamente de uma morte da crucificação. E diante desse sofrimento, ele fala: Senhor, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é um exemplo claro que Jesus ensinou a orar assim, e ele também, na prática da sua vida diária, ele se submete à vontade do Pai.
A Bíblia fala que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Obediente. E a gente tem que entender esse assunto, porque tem muita gente frustrada, porque pede e não recebe, e depois fala, será que eu tenho algum pecado porque eu não estou recebendo? Antigamente, eu lembro, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, muitas pregações eram assim, se você está pedindo e Deus não está te dando, você está em pecado. E aí as pessoas ficam frustradas. Ela sabe que na vida dela, ela não está fazendo nada errado, mas por que Deus não está atendendo? Por que Deus não está me dando o que eu pedi? Então, o que Deus tem para nós, Ele vai nos dar. O que Ele quer nos atender, Ele vai atender. Mas tem coisas que Ele não vai atender. Deixa eu dar um exemplo. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, foi um homem usado por Deus para escrever 13 epístolas para a igreja. Ele foi usado por Deus para doutrinar a igreja de Cristo. Ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Ele fala sobre a volta de Cristo. Ele fala de como vai ser o retorno da volta de Cristo. Ele fala como a igreja deve caminhar e andar. Ele fala como o pastor deve agir. Que ele deve ser marido de uma só mulher. Tem que ser irrepreensível. Então, tudo que você vê no Testamento, você vê que Paulo foi usado por Deus para fazer essa obra maravilhosa. E esse livro maravilhoso chegou a nós, na nossa época, porque Paulo também, usado por Deus, escreveu várias cartas, orientando as igrejas como que ela deveria agir. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles foram até uma cidade chamada Listra. E nessa cidade tinha um leproso não, um aleijado, que nasceu já com esse problema. E esse aleijado estava sentado ali, e Paulo chega para ele, fita os olhos nele, e fala assim, levanta e anda. A Bíblia fala que aquele homem, no mesmo instante, levantou e andou, um milagre extraordinário, ao ponto de alguns sacerdotes começaram a confundir Paulo e Barnabé com Júpiter e Mercúrio, deuses pagãos da época. E aquele sacerdote fala, os deuses desceram e estão conosco. E logo quis sacrificar animais para Paulo e Barnabé. Paulo fica revoltado. Paulo vai no meio da multidão e fala, não faz isso. Eu sou homem como vocês. Nós estamos aqui para falar do Deus verdadeiro, Deus vivo. E aí, com muito sacrifício, Paulo e Barnabé conseguiram que aqueles homens não fizessem o sacrifício. Olha a visão das pessoas em relação a Paulo e Barnabé. Paulo foi um homem que fez várias curas. Foi instrumento de Deus para fazer curas. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha um problema. Vou ler com vocês 2 Coríntios 12, de 8 a 10. 2 Coríntios, quem quiser acompanhar, 12, de 7 a 10. Nota, usado por Deus para curar muitas pessoas, porque essa era a vontade de Deus, e através dessas manifestações, muitas pessoas se converteram. Mas agora Paulo, ele
falar de um problema pessoal dele. E a Bíblia diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exalte. 3 vezes, presta atenção, não foi uma vez que ele orou pelo seu problema, não foi 2 vezes que ele orou pelo seu problema, e agora nós chegamos no momento que ele orou 3 vezes pelo seu problema. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é o que eu sou forte. Primeiro Jesus no Getsemane falou: seja feita a tua vontade. Paulo aqui agora, depois de insistir em oração por um problema que ele tinha, e alguns teólogos, alguns afirmam que ele tinha um problema na vista, e que isso dificultava muito a vida dele. Mas a Bíblia não relata que era a vista. Mas chega à conclusão que era isso. Muitas vezes era Timóteo que tinha que escrever uma carta, então aí o pessoal já coloca o seguinte: se Timóteo estava escrevendo, e não era Paulo, talvez porque ele ajudou Paulo ali escrevendo a carta pelo problema que ele tinha de visão. Mas o interessante é você entender que esse homem, que fez muitas curas, muitos milagres, usado por Deus de uma maneira extraordinária, ele chega até Deus e faz um pedido: Paulo, a minha graça te basta. Quantos irmãos têm problema com doenças crônicas? Não sei se alguém aqui tem fibromialgia. Fibromialgia, alguém tem? Não. Mas é uma doença crônica. E muitas vezes a pessoa ora e Deus vai dizer: a minha graça te basta. Eu creio que Deus pode curar qualquer coisa, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas é segundo a tua vontade. E o que mais me chama a atenção da fé de Paulo é que ele aceita o que Deus tem para a sua vida. Quantos de nós nos rebelamos porque não temos aquilo que nós pedimos? E a gente começa a reclamar. Quantos de nós achamos que é porque tem algum problema na vida que você não tem resposta de oração? E você vê, você fala: não estou vendo onde eu estou com um problema, que eu possa pedir perdão a Deus. Você tem que entender que muitas coisas que nós pedimos, Deus não vai te dar. Um exemplo: eu sou casado vou fazer 34 anos. Eu namorei outra pessoa. E quando nós terminamos, eu fiquei chateado. Só que mais à frente eu encontrei minha esposa. Eu estou há 34 anos com ela. Se eu fosse, quando eu orei e pedi para que desse certo, Deus me respondeu de forma contrária. E depois eu encontro a minha esposa mais à frente. Deus sabe todas as coisas, então tem muita coisa que você está pedindo hoje que talvez não seja a vontade dele. E você tem que aceitar a resposta que ele te der. Porque a resposta talvez não vai ser trabalhar nessa empresa, mas vai ser nessa. Talvez não vai ser morar nessa cidade, vai ser nessa outra. Ele tem a vontade dele para a nossa vida. E nós temos que entender isso de forma clara. Muita gente, por não entender isso também, quando ora,
ele determina para Deus. Já ouviram isso? Eu determino que o Senhor... Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? O Hernandes Dias Lopes, ele usa uma frase que eu acho muito interessante. Oração não é para determinar nada para Deus. Oração é para receber a determinação de Deus para nós. Para nós. Então você está frustrado em relação a alguma resposta, você tem que entender que muitas vezes você não vai receber, porque essa não vai ser a vontade de Deus para a sua vida, mas nós sabemos que tudo que Ele tem para nós é o melhor para a nossa vida. E que muitas vezes nós não entendemos, mas é o melhor para a nossa vida. Em 1 João 5, 14, 15 diz assim, olha que interessante que diz esse versículo. Me chama muito a atenção, porque João coloca assim para a gente. E esta é a confiança que temos para com Ele. Essa é a confiança que nós temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, olha só, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Está vendo? Essa é a confiança que eu tenho em Deus. Se eu pedir alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele vai me conceder. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, a nossa confiança tem que ser plena nele e entender qual é a vontade dele em relação à minha vida. Outra coisa que é importante, toda oração tem que ser feita em nome de Jesus. Poxa, mas você está falando sobre isso, nós como cristãos, nós sabemos que tem que ser em nome de Jesus. Mas muitas vezes eu me deparo com alguém que está à frente, na direção do louvor, na direção da igreja, e que ele começa a orar, e no final, por um deslize, ele só fala amém. E se nós não prestarmos atenção quando estamos orando, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. O que é importante nós entendermos em relação a isso? Que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É o único. Por isso que lá, em 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Toda oração, a mediação tem que ser através de Jesus. Ele é o único mediador. João 14,6 também diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não só em relação à eternidade, mas Ele é o caminho para você falar com Deus. Ele é o caminho. Não tem outro caminho para que seja feito essa mediação. João 16, 23 e 24, olha que interessante. E naquele dia, nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo que pedirmos a meu Pai, e aí ele diz, em meu nome eu vos há de dar. É Jesus que está ensinando. Lembra lá a oração do Pai Nosso?
situação aqui. Imagine que o céu é um grande banco. E você tem a conta nesse banco. Se você fizer um cheque, estou botando um cheque, não existe mais hoje. Mas vamos supor que você pega um cheque. Você não tem saldo positivo no seu nome no céu. Aí chega um cheque seu, assinado por você. Bate e volta. Quando Jesus assina o cheque, e esse cheque chega até o céu, Deus olha para aquela oração e vai dizer o quê? Agora tem crédito, porque é no nome de Jesus, Ele me salva. Não é por eu ser bom, não é por eu ser boa pessoa, não é por eu andar correto, que eu tenho algum crédito no céu. Porque a Bíblia fala, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos. Não há um justo, nem sequer um. Então, a oração em nome de Cristo tem esse poder. E quando você vai orar, fala, eu posso orar, eu posso confiar, eu posso acreditar, porque Jesus tem poder diante de Deus de atender uma solicitação em relação à minha vida. Ele tem poder, mas é só em seu nome. Eu me converti com 16 anos. E tudo aquilo que eu fazia não era baseado nas Escrituras, era que me ensinavam. Eu me ajoelhei diante de tanta coisa. Eu me ajoelhei diante de tanta imagem. Eu me curvei diante de tantos ídolos. Eu pedi coisa que eu não deveria pedir. Mas quando eu conhecia Jesus, eu lembro claramente, apesar de ser noite na época, que quando eu saí da igreja naquele dia, eu olhei, a igreja fica no alto, e eu pude ver as casas lá embaixo, as luzes acesas. Eu lembro que no meu coração, apesar de eu estar com 61 anos hoje, e eu estava com 16 na época, uma coisa eu lembro claramente. Eu falei, agora eu encontrei a verdade. Agora eu encontrei Jesus. E a partir daí Deus transformou a minha vida de dentro para fora e mudou toda a minha existência, a minha eternidade. De muitos dos meus familiares que vieram depois de mim, amigos, porque eu encontrei a verdade. E quem tem poder no céu para levar qualquer pedido seu e meu é Jesus. Não tente tirar essa honra dele, porque só pertence a ele. Ele é o único mediador, ele é o único meio, e é nele que nós devemos crer. Uma outra coisa que a gente precisa entender da oração, que muitas vezes você está correto, você está pedindo segundo a vontade de Deus, está tudo nos conformes. Mas oração feita por alguém que está em pecado, Deus não ouve. Da forma de atendê-lo. Ele sabe todas as coisas, ele vê que você está pedindo, mas ele não ouve para te atender. Você e eu temos que entender isso. Você precisa ser zeloso com a sua vida, porque muitas vezes você está necessitando de Deus. Você está fazendo um pedido a Deus e Ele não está atendendo, porque você está em pecado. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz assim, preste atenção no versículo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Faça uma análise na sua vida. Veja se você está em pecado em alguma área da sua vida. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa. Você pode estar numa lamação do pecado, Ele perdoa. Você pode ter errado, Ele perdoa, desde que venha uma confissão de um coração quebrantado diante dele. Se tem pecado, a primeira coisa que se afasta de você é a comunhão com Deus. E aí você vai ter dificuldades no seu caminhar espiritual enquanto você não confessar os seus pecados. João fala de uma forma interessante, né? Filhinhos, essas coisas eu falo para vocês não pecarem. Mas se você pecar, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Não fica sofrendo. Não fica sem se relacionar com Deus. Porque o pecado é que nem um cupim. Ele entra na madeira e ele começa ali a comer por dentro. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Você não está confessando, mas uma coisinha ali, daqui a pouco desmorona aquele mora. Porque está corroído por dentro. Seja lá o que você estiver passando em relação a isso, peça perdão a Deus. E você voltará a ter um relacionamento com Ele e ter os benefícios que uma oração pode trazer em sua vida. Outra coisa que é importante é que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Mas eu falei há alguns minutos atrás que não existe nenhum justo. E aqui agora Tiago fala que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Quando você aceitou Cristo como Salvador pessoal, algo extraordinário aconteceu. Você foi justificado diante de Deus. Romanos 5,1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé nele. Quando Deus olha para nós e sabe que nós fizemos uma decisão do lado de Cristo, Ele olha para alguém que Ele trata a partir de agora de um justo. Porque você foi justificado pela fé e eu fui justificado pela fé. E agora eu tenho paz com Deus. E aqui Tiago ele fala que a oração de um justo pode, agora é bacana, muito nos seus efeitos. Eu já tive respostas de Deus extraordinárias na minha vida. Como eu tive também algumas coisas que Deus não respondeu como eu queria. Mas como eu orei segundo a tua vontade, e era a sua vontade me atender, a Bíblia está dizendo através de Tiago que a oração de qualquer um de vocês que já aceitaram Jesus e foram justificados por Ele e são chamados de justos, a sua oração pode muito. Está desempregado? Ora com fé. Sua oração pode muito. Você tem um filho com problema? Ora a Deus com fé. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Está com problema no casamento? A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Ora a Deus, que Ele pode te dar muito mais, além do que você pensa e pede.
A oração ensinada pelas Escrituras nos ensinam isso. E agora, para encerrar, eu queria falar sobre: não fiquem preocupados, inquietos, ansiosos por coisa alguma. Você sabe que uma das coisas que mais tira a nossa paz é a ansiedade? A ansiedade é o desejo de ter algo que ainda não é o momento, muitas vezes. A ansiedade, ela tira o foco na fé. E quando Paulo, aqui em Filipenses 4:6, ele diz assim, olha que interessante: não fiquem inquietos. Algumas versões falam ansiosos, outras versões falam preocupados, mas é tudo aquilo que perturba a alma. E aqui ele fala: não fiquem preocupados, ansiosos, inquietos com coisa alguma, mas, antes de tudo, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, súplica e ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Interessante. Quando você vai para a oração, é para você entregar algo diante do trono de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é: você não pode ficar inquieto com essa situação que você está vivendo. Você não pode ficar extremamente preocupado com a situação que você está vivendo. Você não pode ficar ansioso com essa situação que você está vivendo. Ele fala que tudo que eu tiver na minha vida precisando resolver tem que ser colocado diante do trono de Deus. E ele fala: você vai entregar no trono de Deus com oração, com súplicas e ações de graça, já agradecendo pela resposta que Deus vai te dar. E o versículo 7, ele faz um complemento maravilhoso. Quando você vai e ora, você coloca diante de Deus, o versículo 7 diz: e a paz de Deus. A partir do momento que eu coloquei tudo isso diante do trono de Deus, e é um Deus que você diz que você confia, você sabe que Ele é o Todo-Poderoso, que a oração de um justo pode muito no seu efeito. Você vai até Ele, você coloca essa oração diante dEle, Ele fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Todos nós aqui temos problemas. Vocês não imaginam os meus, e eu não imagino os de vocês. A única coisa que eu posso falar em relação a isso é que nós devemos confiar na palavra de Deus, que eu não devo andar preocupado apesar de, eu não devo andar ansioso apesar de, eu não devo ficar inquieto apesar de, porque se você ficar inquieto, você não vive. Se você ficar preocupado, você não vive. Se você ficar ansioso, você não vive. E ele está dizendo que você deve entregar, e depois a paz de Deus, já que diante do trono dele, você entregou aquele pedido que muitas vezes está te afligindo, e você está sofrendo por aquela situação. Ele está dizendo que a paz de Deus vai entrar no seu coração em relação a isso. Por quê? É a confiança que você vai estar depositando diante dele, porque ele pode todas as coisas. A Bíblia diz: errai, não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E a Bíblia fala que esse Deus que nós servimos pode tudo, pode todas as coisas. O que depende de mim é de confiar nesse Deus que mandou o seu próprio Filho aqui
para morrer pelos nossos pecados, para se tornar mediador entre nós e Ele, para se tornar o único caminho entre nós e Ele, e saber que Deus pode. Uma das coisas que me enche de esperança, e eu sei que tem muita gente que tem muito problema difícil, mas que enche de esperança que tudo que a gente vive aqui é temporário. Apocalipse me enche de alegria quando eu olho e lá diz: e não vai ter mais choro, sofrimento, porque as primeiras coisas são passadas. Mas o problema é que você vive hoje não é maior que o seu Deus, e você tem que entregar, porque o que eu digo para vocês é o seguinte: se você deixar esse problema te atormentar, se você deixar esse problema te preocupar ao extremo, daqui a pouco você está com doenças ligadas à mente. Porque isso, se você carrega sozinho, você tem grandes dificuldades. Mas quando você coloca diante do trono de Deus, e Hebreus fala, para que nos atenda em tempo oportuno. Se você não fizer isso, você também não vai resolver os seus problemas. Então, o que nós temos que fazer é, diante do nosso Deus, crer que Ele pode todas as coisas, e pode me abençoar, pode me atender, pode me curar, pode fazer uma série de coisas, segundo a tua vontade. Gostaria que eu tivesse um minuto de oração, e se até esse momento você não entregou esse problema que você está enfrentando a Deus, que você possa entregar de todo o coração, confiando que Deus vai resolver os seus problemas, segundo a tua vontade. Se você está afastado e tem algum problema de pecado em sua vida, essa é a noite também para você confessar o seu pecado a Deus, para que você possa retomar uma vida de comunhão com esse Deus. E logo em seguida eu vou ter uma oração. 1 minuto. Nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela liberdade que temos de chegar diante do teu trono, para o Senhor nos atender em tempo oportuno. Que cada um de nós, Senhor, possa ter consciência que a nossa oração tem que ser conforme a tua vontade. Amém. Que se tivermos pecados, que nós possamos confessar, para que o Senhor possa nos ouvir. Que cada um de nós, seja lá o problema mais simples, como o mais terrível na nossa vida, que nós possamos colocar diante do teu trono, para o Senhor nos atender em tempo oportuno, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Deus, que nos dá muito além daquilo que pedimos e pensamos. Amém. E nós sabemos que a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. E nós confiamos, Senhor, no teu poder, no seu cuidado, no seu caminhar conosco a cada dia, cuidando de cada detalhe da nossa vida. E nós te oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão,
406. É o hino do ofertório. Eu pulei o hino do ofertório. Então vamos cantar o hino 406 e quem estiver preparado para dar que passa agora. Oremos. Obrigado, meu Deus, por esta noite, por este momento que passamos na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra que acabamos de ouvir. Ensina-nos, meu Deus, a orar, a te pedir conforme a tua vontade. Amém. Nos dê, Senhor Deus, aquela fé que precisamos no Senhor. Amém. Para que vivamos a vida da fé, sempre confiantes no nosso Salvador, que tudo pode fazer para cada um de nós. Amém. Pai Santo, obrigado por cada um aqui presente, por todos que participaram deste culto maravilhoso. E te pedimos a tua graça e a tua misericórdia na condução desta nova semana. Que tu possas nos guardar,
nos proteger e, acima de tudo, que os nossos corações estejam sempre ligados ao Senhor, sempre firmes no Senhor, sempre procurando fazer a tua vontade. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa os nossos irmãos aqui dos Gideões Internacionais. Toma os teus servos nas tuas mãos, nessa missão tão importante, meu Deus, que eles continuem firmes em Ti, levando a Tua palavra em todos os lugares, e que muitas almas ainda possam se achegar aos pés de Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus. Eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar e agradecer a todos quantos estão aqui e aos irmãos de Gideões Internacionais aqui conosco. E agora que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora e bendita de Jesus Cristo Salvador, e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo Israel de Deus pela face da terra espalhada, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Agora a nossa divisa. Mas que espera no Senhor renovarão